Fala pessoal, o técnico Jefferson aqui com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, vamos continuar falando um pouco do módulo Gateway que está presente aí na Tiguan, Passat, Jetta e Audi A3, tá bom? Normalmente esses veículos, se tiver mais algum veículo desse que esteja utilizando esse módulo que a gente não citou aqui, deixa nos comentários aí para auxiliar a gente a abranger nosso serviço. Pessoal, estou com uma novidade aqui em relação aos módulos. Uma referência que ainda não tinha chegado para a gente, chegou essa semana, da Tiguan, tá? O módulo do Daniel Gonçalves aqui, ó. Este módulo aqui, ele tem uma referência diferente aí, ó, como vocês podem observar, tá? Que ela é a referência 1K0-907-530AF, tá? Esse módulo dessa Tiguan é de uma Tiguan 2010, tá? Então, se você tem um módulo com essa referência, tá, pode estar enviando para a gente. Fala aqui no nosso WhatsApp que a gente tem a solução para ela também, tá bom? E aí, ó, do outro lado aqui, outro de Tiguan também com a referência normal que a gente já costumava divulgar, 7N0, né? Então, você pode estar trazendo qualquer um dos dois modelos que a gente faz a recuperação, tá bom, pessoal? Então, dois módulos de Tiguan, a gente vai iniciar os testes para poder fazer a recuperação deles, né? E vocês vão estar acompanhando, tá bom? O que costuma acontecer, Jefferson, para poder eu ter certeza que o meu carro está com defeito no módulo Gateway, tá? Pessoal, basicamente esse módulo ele comunica todos os módulos do veículo, né? Então é um módulo que faz a proteção da rede CAN. Comunica som, painel, módulo de ABS. Então, todos os módulos, um carro, para você entender um pouco melhor como funciona, um carro ele tem diversos módulos no seu sistema. Então, esses módulos precisam se comunicar para poder o carro funcionar perfeitamente, tá bom? Então, se você tem qualquer veículo de 2008 para frente, ele já possui diversos módulos, tá? Não se iluda como se o carro tivesse somente um módulo de motor, né? O carro ele tem BCM comandando carroceria, junto à BCM vai ter módulo para retrovisor elétrico, módulo para sistema de estacionamento, módulo para ABS, vai ter módulo de som, que é o som em si. O painel ele se torna um módulo também, tá? O painel também seria um módulo. O módulo do motor, como a maioria acredita que é somente esse módulo do motor, e dentre eles, pessoal, tem alguns outros módulos, dependendo do veículo, e tem o módulo Gateway, tá? O módulo Gateway é quem faz a comunicação, é como se ele fosse um funcionário que leva uma comunicação de uma sala para outra, digamos assim, né? Então, quando esse Gateway ele falha, eu começo a perder comunicação em todos os pontos do meu veículo. Então, o que o painel vai fazer? Vai começar a acionar falha de ABS, falha de travão, falha de controle de estabilidade, problema na direção elétrica, falha em detector de qualquer outra coisa, tá, pessoal? Resumindo, ele começa a apresentar diversos erros, inclusive erros nos mostradores do painel. Você está andando, o carro perde ali o velocímetro, perde o conta-giro, né? Os ponteiros estão ali numa rotação e elas caem a zero, você dirigindo o carro. Você não entende por quê. Por quê? Porque a informação que estava sendo passada da ECU, que é o módulo do motor, para o painel, ela foi perdida. É como se eu tivesse, ó, estou a 120 por hora. E aí, naquele momento, a pessoa que está falando que está a 120 por hora perde comunicação. Ela para de comunicar com o painel. E aí o painel não sabe qual a velocidade que você está. Ele cai a zero, tá? Então, basicamente é isso, para vocês entenderem um pouco melhor. E a gente vai mostrar a perca de comunicação lá na prática para vocês. Então, fora isso, Jefferson, o que mais pode me dar certeza que o defeito está nele? É basicamente o teste que a gente vai utilizar nesse módulo para você ter certeza que o defeito está no Gateway, tá? Porque já teve pessoas de falar com a gente, o defeito está em outro setor, como se fosse um setor de ABS, um exemplo. Que acontece ter um problema no ABS e a pessoa achar que o defeito está no Gateway e não é. Tá? Às vezes está no ABS ou em outro lugar também, tá? Mas para confirmar certeza se o defeito está lá no seu módulo Gateway, você vai
pegar o seu carro pela manhã e se ele estiver apresentando a dificuldade de pegar, ele provavelmente está com defeito no Getter. Como assim? Você, de manhã tá frio, normalmente sul, São Paulo, essa região mais centro do país para o sul. Como é mais frio, as pessoas me ligam com maior frequência, passando por esse problema. Quando você vira a chave do carro, se você tiver um carro com chave normal, você vira, vai apresentar as luzes no painel e quando você bota o carro para pegar, ele vai pegar e vai morrer. Por que isso acontece? Perca de comunicação com o imobilizador. Ele não consegue confirmar que aquela chave é do seu carro e aí ele desabilita a ECU logo em seguida para poder garantir que a pessoa que está botando o carro para pegar não ande nele, tá? Porque ele não tem comunicação com a chave. Da outra forma, se você tiver um carro com chave presencial, botão Start-Stop, você vai pressionar o botão e ele não vai dar nada. Você vai ver isso já já. Na prática a gente vai mostrar para você, tá bom? Então, basicamente isso. Se seu carro estiver pegando e morrendo ou pela manhã ele não dá sinal nenhum, se tiver botão, defeito no módulo Gateway, tá? E também os avisos no painel para confirmar ainda com mais certeza. Antes de eu mostrar para vocês como funciona lá na prática, tá? Os testes, eu queria comunicar também, pessoal, que a gente tem esse módulo novo, tá? Caso você tenha feito uma presepada aí e tenha danificado seu módulo, já aconteceu com algumas pessoas, porque fica aquecendo o módulo com isqueiro, com maçarico, com secador de cabelo, até que tudo bem, né? Secador de cabelo é tranquilo. Mas teve clientes com maçarico, danificaram o módulo, com isqueiro danificaram o módulo, e em alguns desses casos, causado por uma falta de solução, a gente tem ele novo, tá, pessoal? Tá aqui ele novo, feito pela minha empresa, produzido no Brasil, configurado direto para o seu carro. Então, um módulo que, se você for comprar com a gente, ele vai ter a configuração específica para o seu veículo, para você não passar perrengue, chegar aí, não vai precisar ir atrás de pessoa com algum equipamento. Resumindo, né, tem equipamentos aqui para poder fazer essa configuração perfeita, que eles custam absurdos 20, 30 mil reais. Então, é algo que nem todo mundo teria, mas a gente já vai entregar ele conforme o seu carro necessita, tá bom, pessoal? Então, se quiser novo, entre em contato também pelo WhatsApp se estiver precisando, tá? Caso você esteja só com o módulo danificado, a gente recomenda mandar para recuperação, tá? Porque você vai gastar bem menos, tá? A gente passa o valor aqui no WhatsApp também, entre em contato. E você vai ter um módulo praticamente novo, pessoal. A gente vai substituir peças, reprogramar, deixar tudo conforme manda o figurino para durar mais uns 10 ou 15 anos, na expectativa que a gente tem. Então, espero que gostem. Vamos aos testes e qualquer dúvida, o WhatsApp tá aqui, tá bom? Vamos aos testes e aí eu volto após os testes falando contigo. Fala, galerinha, ó. Tô com 2 módulos aqui da Tiguan, ó. Um do Gilvan, do Rio de Janeiro. O painel ali. Ó. O carro tá sem o módulo, tá? O outro aqui, ó. Tá referência diferente. 1K0 907 530 AF, tá? 1K0 módulo 2009, tá bom? De uma Tiguan, provavelmente 2010. Como é final de 2009, provavelmente Tiguan é 2010. Tá, ó. Daniel Gonçalves, Rio de Janeiro. Tiguan 2010. Então tem um módulo de 2 Tiguans para recuperação, tá? Se você tem esse código aí, ó, 1K0 907, também pode estar falando com a gente para poder a gente fazer a manutenção dela, tá? E aqui uma 9N0 907 530P, ok? Então, ó, fazer o teste inicial aqui para vocês. Vou colocar ele aqui. Teste inicial. Esses módulos estão apresentando falha, né? Mas aqui no momento a gente ainda não verificou tudo. Então, conectei ele. Abri porta, tá detectando porta aberta, tá? Detectou porta aberta, o módulo tá dando comunicação, tá? Primeiro detalhe, tá? Normalmente quando ele tá com defeito, ele nem detecta a porta aberta. Você já pode dar uma verificada nisso aí. Botão Start Stop. Se você tem um carro com botão Start Stop,
E o carro não pega pela manhã, clica no botão aqui, ele não dá esses avisos, nada. O defeito já tem provavelmente um defeito aqui, tá? Na maioria das vezes. Se for chave, ele vai pegar e vai morrer apresentando o defeito, tá, pessoal? Erro no controle de pneus indisponível, tá? Controle de estabilidade dando erro. Por que isso está acontecendo, Jefferson? Eu tenho dois módulos de Tiguan, tá? Módulo de Tiguan tem tração integral, tá? O Jetta não tem, eu tô testando aqui no Jetta, tá, pessoal? Então, vai aparecer sempre o erro, por mais que o módulo esteja 100% revisado, tá bom? Por que que quando a gente finaliza eu testo isso aqui? Eu desabilito o controle de tração integral para poder fazer os testes e essas falhas não aparecerem, para poder eu ter certeza que a comunicação com o meu ABS lá tá perfeita. Depois eu reabilito o AWD, né, que é a tração integral, para poder entregar para o cliente quando chegar lá funcionar 100%. Então, ó, pisei no freio, dei partida, um primeiro momento, temperatura ambiente 30 graus Celsius, funcionando perfeito, tá? Esse módulo não está danificado, Jefferson? Provavelmente está danificado, a gente vai testar ainda. O cliente enviou e a gente está executando o primeiro teste agora. E aí o que eu faço agora, Jefferson? Vou levar para o congelador. O que eu faço agora, pessoal? Vou levar para o congelador, tá? O módulo vai para o congelador e aí, pessoal, ele vai passar de 10 a 20 minutos lá no congelador. E o que acontece após esse período, Jefferson? Ele vai apresentar o defeito, tá, pessoal? Após o defeito apresentado, a gente vai fazer a manutenção e aí vai testar ele frio de novo. Após a manutenção, levar para o congelador de novo e aí ele vai ter que pegar aqui, tá bom? Vai ter que pegar porque após o reparo não é para ter mais problema durante o frio, tá? Então tem essa questão também. Testei um, vou testar o outro também, vocês vão acompanhar agora. Vou desligar o carro. Desliguei. Abre a porta para desligar o som. E aí, remove o módulo. Tá. Deixar aqui do lado. Vou colocar esse outro. Show de bola. Outro módulo conectado. Ó. Já também detectando porta aberta, porta fechada, ignição ligada, tá reclamando, funcionando também, né? Da partida. Dois módulos que foram enviados para mim com defeito, né? E estão funcionando em primeira mão aqui, ó. Erro controle de pneus, mesma coisa, tá, pessoal? Mesma falha, erro de controle de estabilidade. Isso significa defeito no módulo? Não. Tá, como eu falei, ele é da Tiguan, ele vai apresentar essas falhas aqui. É extremamente comum, tá, pessoal? Então, esse é um padrão, tá? Funcionando perfeito em temperatura ambiente, todos os dois módulos. Agora vamos levar os dois módulos para o congelador e aí a gente vai testar novamente, tá? Primeiro eu vou fazer com um, depois vou fazer com outro, para poder ficar mais fácil o teste e o tempo de gravação, tá bom, pessoal? Então, primeiros testes realizados. Vamos para o congelador. Agora, pessoal, com o módulo do Gilvan Juarez aqui, ó. Show de bola. Frio, frio, frio. Tá vendo? Congeladinho. Agora a gente não tem mais as portas detectadas, né? Ó, porta aberta e o painel não detecta mais, tá bom? E aí, quando eu pressiono aqui o botão, ó, ele também não trabalha mais, tá? Se fosse chave, ele ia ligar e apresentar as falhas do painel e ia pegar e morrer, tá? Como ele é botão assistente, ele não vai apresentar, tá bom? Defeito no módulo Gateway, tá? Após frio, ele apresenta o defeito se ele tiver realmente com defeito. Se ele não tiver defeito, mesmo gelado, ele vai ligar normal o carro, tá bom? Então, pessoal, tô com o módulo aqui do Daniel Gonçalves, ó, da Tiguan 2010, tá? Aquele que tem a referência 1K907. E aí, ó, não temos mais... Opa! Tá querendo se apresentar já, tá? Não tem comunicação com o painel, tá? Aperta aqui no botão. Não dá nada, ó. Após o módulo ficar frio, ele apresentou todas as falhas que ele apresentava lá
no carro do cliente, tá? Então, jogou no congelador, aí ele vai apresentar o defeito, caso ele não esteja apresentando no momento. Tá? Após a recuperação, ele não é para apresentar mais defeito nem frio, tá? Essa é a questão. Ó, tá voltando, ó. Vamos ver se agora ele aciona. Ó, acionou agora, tá? Para vocês verem aqui de forma real. Ó, provavelmente agora o carro já pega, tá? Aí o que que acontece? Acontece essa situação toda manhã, quando o tempo tá frio e o carro dá trabalho para pegar. Após ele pegar, ele fica 100%, porque aí quando ele pega, a energia começa a passar pelo módulo e ele começa a meio que aquecer. Após a recuperação, mesmo frio, ele não vai mais apresentar o defeito, então o cliente não vai mais passar por perrengue pela manhã, ou até mesmo parando o carro em algum lugar e quando voltar para o carro não pegar, tá? Então a gente vai fazer a manutenção e aí voltar testando ele frio, tá bom, pessoal? Então é isso. Então, pessoal, vocês viram aí os testes que a gente executou no módulo em temperatura ambiente e em temperatura fria, tá? A gente levou os módulos para o congelador, fez os testes para poder vocês entenderem como funciona o problema, tá? Que o problema ele tem um funcionamento nesse caso, né? Ele ora se apresenta, ora não. Problema intermitente ele sempre é mais chato, sempre é mais difícil solucionar, tá? Mas aí para ter certeza vocês já sabem como funciona. E aí, pessoal, um dos módulos no final dos testes, ele se apresentou voltando ao funcionamento. Então é um módulo que ainda não está tão danificado, né? Porque tipo o tempo esfria e logo um pouco tempo depois ele volta a funcionar, e aí durante o dia ele funcionaria todo o dia normal e no outro dia pela manhã o cliente ia ter problema de novo, tá, pessoal? Então a gente vai fazer a recuperação dos dois módulos e após a recuperação dos dois módulos a gente vai fazer os testes deles gelados, recuperados, para vocês verem que ele não vai mais apresentar defeito nenhum, tá? E vamos lá, né, para vocês entenderem melhor ainda e ficar mais ciente de como funciona. Então, pessoal, o módulo do Daniel Gonçalves da Tiguan 2009, tá? O módulo que tem a referenciazinha diferente, tá? Você tem essa referência também, pode mandar pra gente. Ó, frio. E aí, comunicação com portas, ok, fechar. Porta fechada, porta aberta, tudo direitinho. Apertei o botão do Start Stop, perfeito funcionamento, tá? Como eu havia falado para vocês aqui, ó, controle de estabilidade, apresentando falha, tá? Mas isso aqui por conta que é da Tiguan, vou enfatizar de novo, tá? Acontece porque é da Tiguan, não porque é o módulo. Vou mostrar para vocês ele programado sem a tração integral, tá bom? Para vocês ficarem cientes como funciona. E aí eu vou ligar. Perfeito, meu irmão. Agora sim, Daniel. Sua Tiguan vai ficar zero, meu irmão. Se Deus quiser, 100%. Funcionamento perfeito, ar-condicionado acionando, som, integração de som, integração de tudo, tá? Perfeito. 100%. Pessoal, ó, tô com o módulo aqui do Daniel Gonçalves e ó, da Tiguan, tá? Já foi recuperado, tá 100% funcional. E aí eu quero mostrar o detalhe aqui pra vocês, ó. Vou desligar aqui. Tá 100%, tá? Tudo perfeito. Quando eu pressiono aqui o botão para ligar o carro, as falhas que aparecem são essas, ó. Nevoeiro traseiro, abastecer, isso é normal. Erro de controle de estabilidade, e continua ali e pisca. Erro no controle dos pneus indisponível, tá? Por que isso acontece, Jefferson? Porque o módulo do Daniel é o módulo da Tiguan 2010, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Isso aqui tá acontecendo por conta que o carro ele tem tração integral, pessoal. E o módulo Gateway, ele tem tração integral, ele habilita a tração integral. E no Jetta não tem, eu estou testando no Jetta, tá bom? Então se eu estou testando no Jetta, ele não vai achar
a tração integral do veículo e vai apresentar um erro no controle de estabilidade, tá? Então, para isso, eu vou desabilitar ele por um período aqui, só o período de teste, depois eu volto a habilitar para poder devolver o cliente, tá? Só para vocês verem o funcionamento, tá? Que vai funcionar perfeito também o controle de estabilidade aqui no Jetta, tá? Eu vou habilitar aqui, eu vou desabilitar a tração integral e vou testar aqui para vocês verificarem, tá? Pessoal, voltando aqui, ó, com o módulo do Daniel conectado no veículo. E agora, já desabilitada a tração integral. Clicar aqui. E agora, ó, não temos mais o erro de controle de estabilidade lá, como tinha antes, tá, pessoal? Então, perfeito, comunicando perfeito com o ABS, sem nenhum problema, tá? Esses nevoeiros aqui, pessoal, é do meu carro, tá? Então, ó, vou até botar o carro para pegar, pra vocês verificarem. Vocês verificaram o perfeito funcionamento, não temos mais falha, tá? Comunicação aqui com o câmbio automático, comunicação com o som, ó, perfeito, né? Deixa eu trocar a música aqui, ó. Ver se dá pra trocar, ele tá em pausa. Ó, tá aí, ó, mudando a música, tudo direitinho, tá bom? Controle com telefone, luz assistente de curva, né? Tudo ok, pessoal. Então, 100% funcional. Pronto para ser enviado para o cliente. Vou só habilitar novamente a tração integral e vai ficar tudo 100%, tá bom? Pessoal, então, após a recuperação aqui, ó, o módulo do Gilvan frio, tá? Frio, gelado e pessoal, novamente com o módulo do Gilvan aqui já funcionando e com a AWD desabilitado, tá? Funcionamento perfeito aqui, não temos mais avaria no controle de estabilidade, tá? Detecção de cansaço, que é tipo da Tiguan lá. Então, pessoal, módulos reparados, né? Como vocês viram aí, a gente fez os testes dele com o AWD, que seria tração integral, testando ele no Jetta. Removemos a configuração do AWD, testamos novamente para vocês verem a comunicação perfeita com o sistema de ABS do Jetta e recolocamos o AWD para poder enviar de volta para o cliente. Então tá tudo testado, tudo perfeito, graças a Deus. E tá aqui os dois módulos já reparados, tá, pessoal? Prontinhos para ir para casa, somente aguardando o pagamento para poder serem enviados de volta para casa, tá bom? Então, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Se os meninos me mandarem vídeos, vou tentar fazer um vídeo separado desse, uma parte 2, mostrando o funcionamento lá perfeito e vou pedir para eles testarem a tração, tá, pessoal? Para vocês verem que não vai ter falha nenhuma, funcionamento perfeito, e é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente trabalha com o máximo de clareza possível. Os meninos receberam vídeos, receberam fotos, receberam toda a minha atenção durante todo o processo para poder você não ter desconfiança nenhuma, tá? Eu sei que hoje em dia a internet é algo complexo e por isso que a gente tenta trazer um serviço claro para poder você não ter
problemas, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, você tá totalmente aberto a entrar em contato comigo. Eu vou falar diretamente com você, então vai ser algo de mais confiabilidade, tá bom? Agradeço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato, tá, pessoal? Se estiver passando pelo problema, também entre em contato, que eu estou disponível. Se você é mecânico ou você é alguém que trabalha na área, a gente tem um módulo novo também para passar para vocês com preço especial, né? Então, entre em contato. Vamos lá. Valeu!